Foi adoração, né? Amém? O tempo hoje é curto, né? A gente reduz o tempo. Irmãos, mas eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses. Depois de Efésios, você vai encontrar Filipenses. Depois de Filipenses, você vai encontrar Colossenses. Depois de Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai vir Efésios, vem a igreja de Filipe, vai vir a igreja de Colossos. Colossenses, capítulo de número 3. Oh glória! Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos aqui, algo que deve ser novo. Os irmãos sabem que a gente, ano passado, a gente tinha colocado nas paredes da igreja que é proibido celular, né? Aí a gente pintou e tirou, né? E a gente não voltou a colocar. Só que nós temos um irmão nosso, irmão Manso. Irmão Manso já caminha comigo há muito tempo, né, Manso? Aí ele agora Deus usou ele fez um canal para a igreja, e por isso que você vê ele ali, né? Ele grava e joga lá. É a única exceção que a gente, né, deixa, tá bom? Só para os irmãos assim tomar conhecimento, tá certo? Em nome de Jesus. Colossenses, irmãos, capítulo de número 3, diz assim, ó. Colossenses, capítulo de número 3, o tema diz assim: exortação à santidade no amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a impureza, a imoralidade sexual, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Irmãos, nós queremos nessa noite trazer um tema para a igreja, um tema que é muito bom. Até Paulo conversando comigo ontem, tentei hoje
ver, encaixar alguma coisa ali, que é um tema que o Senhor colocou no meu coração. Ele é um tema grande, mas é um tema fácil de você assimilar, de você ouvir, de você entender. Que diz assim, ó, escute: aprendendo a viver uma vida de santidade, para assim nos ajudar a fechar as brechas do dia a dia. Aprendendo a viver uma vida de santidade, para assim nos ajudar a fechar as brechas do dia a dia, tá bom? E aí, queridos irmãos, o contexto ou o texto de Colossenses capítulo 3, ele está falando que portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Mas eu quero lembrar para os irmãos que as nossas vidas, irmãos, ela é uma batalha espiritual. E aí eu estava vendo hoje, eu ia pegar esse texto, mas a gente vai pegar ele uma outra hora, que é a queda do homem, aonde tudo começou. Nós vamos ver, mais interessante, estava vendo hoje, uma pergunta básica: pastor, por que quem pecou não foi o homem, foi a mulher? Por que Satanás procurou a mulher para ele tentar ela, irmãos? Porque o Senhor tinha dado a ordem para Adão. Então o diabo sabia que Adão, ele ia obedecer fielmente a ordem que o Senhor deu a ele, que não comesse do fruto daquela árvore. Mas Satanás, sabendo que o Senhor havia levantado a mulher como uma ajudadora, automaticamente Adão iria escutar ela. Ou seja, então Satanás, ele foi no lado mais fraco e ali ludibriou ela, e automaticamente ela fez com que ele comesse aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê, irmãos? Porque a batalha com Eva, ela foi diferente, ela é diferente hoje. Lá no Éden, a batalha de Eva foi o próprio diabo incorporado em uma serpente. Nos dias de hoje, a batalha é a mesma batalha, só que esta batalha é no campo espiritual, aqui na nossa mente. Por quê? Porque Satanás, ele vai trazer perguntas que, ou melhor, ele vai querer fazer com que a gente veja a lei de Deus de uma outra maneira. Primeiro, ele diz para ela, né? Ela diz para ele, ela conversando com ele, ela diz: não, foi dito a nós que não é para a gente comer deste fruto. Por quê? Porque se a gente comer, nós teremos o entendimento do que é certo e do que é errado. Aí Satanás, ele vai vir com a contra-pergunta, ou com a réplica, que é o que se acontece no campo espiritual hoje, em nossas vidas, que é a nossa mente. A questão, irmão, do não tem nada a ver. Satanás chegou e disse: não, se tu comer desse fruto aqui, ó, não vai te acontecer nada não, tu não vai morrer, não vai ter consequências. E algo que eu aprendi hoje, irmão, nem eu sabia: quando a gente vai errar, que a gente pensa nas consequências, eu aprendi com o pastor hoje, essa consequência que a gente está pensando, por exemplo, eu estou pensando em fazer uma maldade, mas essa maldade vai gerar isso. Ou seja, essa barreira que Deus coloca em nós, já é um trabalhar de Deus, para nos impedir da gente errar. Vocês entenderam mais ou menos? Ficou alguma dúvida?
Ficou? Eu sei que trair a minha esposa é errado, mas se eu for trair ela, a minha mente já está pensando, se tu trair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa barreira já é Deus dizendo, não vai não. Já é Ele colocando em nós esse sentimento para a gente não pecar. Aí o que é que isso acontece? Mas Eva acabou pecando, irmão. Então, trazendo para os dias de hoje, acontece isso em nossas vidas. Satanás diz assim, faz isso, não tem ninguém vendo não. Ei, ninguém vai saber do que você fez não. Ninguém, por quê, irmão? Porque ele quer enganar a gente nesse campo espiritual, achando que não vai ter consequência. E toda desobediência, nós temos aprendido isso daqui muito bem, né? O irmão Pérez, quando fala o que é pecado. Pecado é você, né? Ele sempre gosta de dizer o original de pecado, né, irmão Pérez? Pecar, errar o alvo. Então, quando a gente peca, né, a gente erra o alvo. Então, irmão, existe uma diferença hoje entre os desobedientes e os obedientes. Por exemplo, nós éramos desobedientes até Adão, mas depois que Adão ele passou, veio Jesus, morreu naquela cruz, e a gente obteve o conhecimento de Deus, automaticamente nós não somos mais filhos da desobediência, nós somos filhos da obediência. Ou seja, tudo que a gente fizer de errado hoje, irmão, a ira de Deus pode recair sobre as nossas vidas. Por quê? Porque ele diz assim: ei, você foi fruto da desobediência de um casamento errado entre Adão e Eva, mas eu já vim, morri naquela cruz para trazer restauração. Então agora nós estamos na graça, com Cristo. Aí, qual é o tema da nossa doutrina que está em Colossenses capítulo 3? O tema é: aprendendo a viver uma vida de santidade para nos ajudar a fechar as brechas. Irmão, tem muitas brechas nas nossas vidas, na minha, na sua, nas nossas, que a gente precisa fechar. Muitas brechas que para nós, no campo mental, da batalha da mente, Satanás está dizendo: não tem nada a ver, não se preocupa não, ninguém está vendo, não, Deus não vai te castigar por isso não, peca lá, depois tu vai pedir perdão, não, isso daqui não está certo, não sei o que, vamos lá. Aí vamos pensar aqui, que ele está dizendo, portanto, se já ressuscitaste. Esse se, irmão, na escrita original do grego não é um sentimento de dúvida, pode ser trocado assim: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto. Ou seja, vamos pensar aqui num caso do velho homem. Vamos pensar aqui em alguns personagens: Judas, Pedro, Paulo. Judas, irmão, ele teve o melhor professor, sim ou não? Judas teve o melhor exemplo, sim ou não? Mas por que Judas ele não mudou? Pedro foi servo aqui do Senhor, sim ou não? Mas ele era ignorante, ele era bruto, o negócio dele tudo era resolver na basca da chibata, puxa espada, vamos brigar, era ou não era? Mas por quê? Porque, deixa eu dizer uma coisa, algo que nós estamos nos enganando, quando eu digo nós, a igreja do século 21, algo que nós estamos nos enganando, o que é? Cristão, todo mundo é, mas estar em Cristo
viver com Cristo é diferente. O cristão vem à igreja, usa a Bíblia, adora, louva, cultua, volta para sua casa. Aí, quem é cristão vai continuar vivendo as práticas que ele sempre vivia. Mas quem está em Deus vai passar a viver outras práticas. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, você pode conferir se quiser, 1 Coríntios 5,17, ele vai dizer: porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, irmão, se eu estou em Deus, se eu vivo com Deus, então eu preciso viver uma vida diferente. Que vida diferente é essa? Vida diferente no falar, vida diferente no andar, vida diferente no prosseguir, vida diferente no estar, vida diferente no se comportar, vida diferente em tudo. Só que preste atenção. Como é que eu vou viver uma vida diferente? Aí, vamos lá, irmão. Pedro, que eu estava falando. Pedro, ele estava com o Senhor. Deus abençoe e sejam bem-vindos, viu? Glória a Deus. Esse lugar não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Então, irmãos, Pedro aceitou o Senhor. Jesus passou, viu Pedro lá e disse: Pedro, deixa de lançar rede, porque a partir de hoje tu não será mais pescador de peixe, tu vai ser pescador de homem. Pedro seguiu ele, mas Pedro estava lá lado a lado com o Senhor, irmãos. Mas tinha hora que Pedro queria desembanhar da espada e brigar. Tinha hora que Pedro dizia assim: o meu corpo é crente, mas a minha mão não é. Eu sirvo o Senhor aqui, mas metade de mim, irmão, não existe isso na vida do cristão. Eu sou crente até aqui, mas daqui para cá, se mexer comigo, eu não sou crente. Não, ainda se você se comporta assim, é porque o velho Adão ainda habita em você, e o velho Adão não pode habitar em nós. Quem tem que habitar em nós é o novo Adão. E o novo Adão, ele é representado por quem? Por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aí o que é que acontece? Pedro está ali. Aí ele está dizendo: se já morreu com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ei, se eu já morri com Cristo, irmão, se eu acredito que hoje eu morri com Ele e eu vou ressuscitar com Ele, então eu tenho que buscar as coisas que são de cima. Mas por que nós, igreja, ainda estamos buscando as coisas que são da terra? Paulo não está repreendendo a gente e dizer: ei, vocês não precisam trabalhar, vocês não tem que deixar de trabalhar, vocês não tem que deixar de pagar as contas de vocês, vocês não tem que deixar de sustentar o filho. Não, ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo: se eu estou com Cristo, eu tenho que buscar em primeiro lugar as coisas que são de Cristo. Como? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que tomar uma direção, e eu tenho que tomar um posicionamento em Cristo, e não por mim, pelo que eu penso, pelo que eu acho. É isso que ele está dizendo. Aí, veja aí o verso de número 2. Verso de número 2, irmão. Aí ele continua: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aí, quando ele está dizendo isso daqui, por que a gente tem que pensar nas coisas que são de cima? Porque ainda tem muito crente com a mente suja.
Tem muito crente ainda pensando besteira, maldade. Tem muito crente ainda, irmão, pensando, né? Às vezes eu estou conversando com alguém aqui, mas eu estou pensando maldade. Tudo nosso é pensar maldade. E ele está dizendo aí, se vocês já morreram com Cristo, então agora vocês têm que pensar nas coisas que são de cima. E quais são as coisas que são de cima, irmão? O céu, a morada eterna, as maravilhas do Senhor, o gozo eterno, a alegria, a felicidade, tudo. Aí ele continua dizendo, por quê? Porque me faça um favor, abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Aqueles que têm uma mente suja, irmão, cauterizada pelo diabo e pelo mundo, ainda está vivendo o velho Adão, diferente desse texto que a gente vai ler em 1 Coríntios 2, de 16. Alguém achou aí 1 Coríntios 2, 16? Leia. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ele começa com uma pergunta, quem conheceu a mente do Senhor? Aí ele vai continuar depois da interrogação dizendo o quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Então, se nós já morremos com Cristo, nós temos que ter a mente de... Então a nossa mente não pode ser gerada por maldade. Não pode haver maldade, sujeira na nossa mente, irmão. Tem que haver coisas boas, pensamentos positivos, pensamentos que alegram ao Senhor. Mas Paulo não termina por aí. Agora, aqui no verso de número 5, ele vai dizer o que para nós? Ele vai listrar para nós aqui muitas coisas. Vamos lá. Ele vai dizer: mortificai, pois, os vossos que estão sobre a... Irmão, esse mortificai aqui, ele está dizendo, vocês já foram mortos em Cristo, mas vocês têm que aprender a mortificar os membros da vossa carne. Por quê? Aí ele começa a listrar aqui, ele começa a listrar: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a impureza, a imoralidade sexual, tudo, irmão, tudo que pertence à prostituição, nós temos que mortificar na nossa carne. Tudo que pertence à imoralidade sexual. O que é que pertence à imoralidade sexual? Fotografias de homens bonitos, fotografias de mulheres bonitas, fotografias de mulheres peladas, de homens pelados, prostituição. Tudo que for no campo de prostituição, nós temos que mortificar, nós temos que matar. Por quê? Porque nós já morremos com Cristo, né? Então, aí ele continua dizendo aqui, moralidade sexual, vil concupiscência. O que é a vil concupiscência? Concupiscência é o desejo, irmão. Desejo. Eu não posso estar desejando. Eu estou aqui olhando para uma irmã, mas eu estou desejando ela. A gente acabou de falar de quê? Da mente suja, da maldade. Ou seja, se algum crente se comporta assim, é porque ainda está vivendo a vida velha de Adão, e não uma nova vida em Cristo. E aí, por isso que hoje a gente está com o tema da nossa doutrina, dizendo, aprendendo a viver uma vida de santidade, para assim nos ajudar a fechar as brechas do dia a dia. A vil concupiscência. E outra coisa, irmão, ele diz aqui,
E a avareza, que é idolatria. Às vezes a gente lê e não se apercebe. Me apercebi hoje que na leitura ele está dizendo avareza. O que é avareza? O amor ao dinheiro. Então ele está dizendo que a avareza, o amor ao dinheiro, é comparado como o quê? Como uma idolatria. Por quê, irmão? Porque Jesus ele vai dizer em Mateus, ele vai dizer assim, ó, vocês não podem amar ao mundo e a Deus. Ou vocês amam a Mamon, ou vocês amam a Deus, ao dinheiro, né? Então, esta avareza aqui, que tem o sentido de idolatria, né, é para a gente mortificar nas nossas vidas. Aí o verso 6 ele diz assim, ó, porque pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que foi que eu falei há pouco tempo quando a gente começou a doutrina. Por exemplo, hoje nós somos filhos da desobediência ou da obediência? Então, se eu tenho um problema da avareza, a ira de Deus pode vir sobre mim. É sobre essas pessoas que Deus vai trazer o castigo. Porque a gente já tem o conhecimento. Nós já adquirimos este conhecimento, irmão. É aqui onde nós estamos vendo justamente muitos aí se iludirem, muitos aí se ludibriar. Lembra que eu acabei de falar? O problema não é ser cristão. Eu sou cristão, eu vou à igreja, eu conduzo a Bíblia na mão, eu estou indo ao culto, eu estou adorando, eu louvo a Deus. Você é cristão, mas a pergunta é: você está em Deus? Por quê? Porque se eu sou cristão, por exemplo, eu não participo de uma festa do mundo. Por quê? Porque eu estou em Deus. Se eu sou cristão, eu não pratico as coisas que o mundo quer que eu pratique. Porque senão daqui a pouco ele vai dizer assim, mas não tem nada. É onde o diabo, a vontade do diabo é fazer com que a gente desobedeça a palavra do Senhor. Foi o que ele falou para Eva: não, se tu comer aqui, não tem problema não. Tu não vai morrer não vai te gerar morte, não vai te gerar nada, não vai trazer consequência, isso, aquilo, outro. Mas ia gerar. Aí ele continua, irmão, ainda falando. Ele está dizendo assim, verso de número 8, verso de número 7, nas quais também em outro tempo andastes quando era o quê? Quando vivias nelas. Irmãos, a gente vivia nessas coisas quando a gente estava lá no mundo, quando a gente não conhecia a Cristo. Então a gente praticava a idolatria, a gente praticava a prostituição, a gente praticava a imoralidade sexual, a gente praticava o engano, a gente praticava essas coisas porque a gente andava nelas e não vivia. Só porque, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, Hoje uma colega minha, que ela às vezes visita aqui a nossa igreja, mas não pertence à nossa igreja, ela hoje estava me pedindo um conselho. Aí dentro desse conselho ela disse assim: pastor, sabia de uma coisa? Que as pessoas que mais me devem são os crentes. Eu disse: foi mesmo, irmão. Então o mundo hoje, irmão, por que o mundo hoje olha para nós e eles zombam de nós? Por que o mundo hoje olha para nós e não acredita em nós? Por que o mundo hoje olha para nós e não quer servir ao Senhor? Porque a gente não dá testemunho de crente, porque a gente não vive uma nova vida em Deus. Talvez nós estamos se enganando. Já nós vamos nos aprofundar ainda mais quando a gente for ali para Efésios. Por quê? Porque, veja só aí, irmão, é aí onde eu quero dizer agora. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4 e versículo
versículo 20. Quem está em Colossenses, é só voltar um pouquinho, volta um pouquinho. Aí eu queria que quem achou Efésios, pode ler, irmão. Capítulo 4, a partir do verso de número 22. Pode ler. Porque está escrito em Abraão que teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Não, Efésios 4, 22. Vale. Quem está em Efésios 4, 22, pode ler. E quanto ao tratado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado pela verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Só um minuto. Esse irai-vos aqui, irmão, e não pequeis, há uma diferença nesse irá aqui. Por exemplo, quando é que eu iro e não peco? Quando eu vejo uma injustiça acontecendo, que eu mirei, mas eu não pequei. Por exemplo, eu vejo uma pessoa eu vejo lá o patrão que está dando uma advertência numa pessoa e eu sei que é injusta que está ali. Eu fiquei irado. Então, essa ira é uma ira por conta da justiça. Não é eu me irar e deixar descer para o meu coração para se tornar pecado. Então, essa ira é diferente. Por exemplo, algum dia você pode chegar na minha casa e ver eu irado. Mas aquela ira, estou irado pelo quê? Foi um erro que aconteceu e eu julguei que aquele erro não é certo. E eu mirei, eu posso irar. Não posso deixar aquela ira descer para o coração, para que se torne pecado. Então é quando alguma coisa de errado acontece que eu fiquei irado, né? Aí ele, por isso que ele está irai-vos e não pequeis. Continua. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for de boa para promover a edificação. Pronto, só um minuto. Ele está dizendo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmão, você já ouviu algum crente falando palavrão? Já? Só que Paulo está dizendo, ó, se vocês já morreram com Cristo, vocês têm que mortificar agora os membros da carne aqui de vocês. Mas como é que eu vou mostrar que Cristo, que eu estou morto em Cristo, se eu ainda falo palavrão, irmão? Se eu ainda penso em maldade? Por exemplo, voltando aqui, lá naquele caso da maledicência, quando ele falou, sabe o que é a maledicência? É quando eu falo mal de alguém. Quando eu falo mal do meu próximo. Quando eu levo uma coisa que não é verdadeira. Quando eu levo algo que não é verdade. E aí, o que é que se acontece? Olha o que é que Paulo está falando, juntamente com Colossenses, porque ele está dizendo aqui, ó, a partir do verso de número 8, voltei para Colossenses, ele continua, dizendo assim, ó, voltar, verso 8 de Colossenses, ele diz assim, ó, mas agora despojai-vos também de tudo. Ó, olha, ele continua, irmão, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera,
da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa. O que é quer se despojar? O texto diz se despojar, dá a ideia no grego de que, irmão? Você está com a roupa suja, ele está dizendo, se despida, tire essa roupa suja para colocar uma roupa limpa, nova. Então, despojai-vos do velho homem. Então, irmão, se eu minto para o meu irmão, é porque eu ainda não me despojei Então, ele está falando, se eu não me despojei ainda, é porque eu ainda estou com as roupas sujas. Porque se eu tiver com roupa limpa, eu não vou mentir para o meu irmão. Irmão, e a mentira, pode prestar atenção, a mentira, ela é quase que unânime, ou 100%, na boca de muitos de nós crentes. Ainda tem crente que é incrível, como ainda tem crente que tem prazer na mentira. Aí aquilo que eu sempre digo aqui, né? Se você pegar o texto de João 8,44, ele vai dizer assim, ó, vós tendes por pai o diabo. Então, se o pai é o diabo da mentira, quando eu estou mentindo, é porque eu estou praticando as obras do diabo. Então, a mentira, irmão, não pode mais existir na nossa vida. A verdade, doa a quem doer, a gente tem que dizer a verdade. A gente tem que falar a verdade. Porque senão, a gente não vai testificar de que Cristo está na nossa vida. A gente não vai mortificar, mostrar ao mundo que nós estamos mortos. Porque a nossa preocupação, igreja, a nossa preocupação não é a morada aqui na terra. A nossa preocupação é a morada no céu. Porque todos nós temos dia e hora marcada para a gente partir. Ou, se Jesus voltar, arrebatar a sua igreja. Então, é engraçado quando ele falou aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui e vejo. Verso de número 4, de Colossenses, do capítulo 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Por que ele está dizendo isso? Porque, irmão, o mundo ainda não conhece verdadeiramente a igreja de Cristo. Por que não conhece? Porque tudo que a gente faz, o mundo também faz. A gente trabalha, eles trabalham. A gente paga a conta, eles pagam. A gente sobrevive, eles também. Então, tudo isso eles fazem. Por isso que Cristo ocultou a igreja. Então, o mundo não conhece 100% quem é a igreja. O mundo só vai saber quem é a igreja quando ele está dizendo, ó, e quando ele se manifestar. Quando é que Cristo vai se manifestar? Quando ele voltar na sua vinda para buscar a igreja. Porque ele vai, quando Cristo voltar, irmão, na primeira vinda de Cristo, no primeiro arrebatamento, vai ter vários arrebatamentos. Mas o primeiro arrebatamento, quando Jesus voltar, ele vai ficar nesse céu que a gente vê. A gente não levanta os olhos e não vê o céu, né? Pronto, Jesus vai ficar neste céu. E é deste céu, quando ele voltar, no primeiro arrebatamento, quando ele estiver lá, no corpo glorificado, que ele vai chamar a sua igreja. Então é aí que o mundo vai conhecer verdadeiramente a igreja do Senhor. Por isso, irmão,
que aqueles que ficarem no primeiro arrebatamento, meu irmão, quem é crente que ficar no primeiro arrebatamento, eu estou até imaginando, não quero estar no meio dessa turma não, porque se a gente ficar no primeiro arrebatamento, pode ter certeza que Pia para 10 nós vamos tomar sozinho, porque o mundo vai cair para cima de nós e dizer assim: seu cabo serralhões, você não estava pregando dizendo que Jesus salva, e por que você ficou? Consegue mais ou menos entender como é a lógica? Espera ainda, vem cá agora que tu vai provar. Então pé para 10, que o mundo vai ficar revoltado. Então, o que é que a gente vê hoje, irmão? A gente ainda vê crentes, né, com a prática que dá mentira. O que é que a gente vê dentro das nossas igrejas? Infelizmente, às vezes a gente fala isso com tristeza, irmão, não é com a veracidade, não é com alegria, né? A gente fala com tristeza. A gente vê homens com maldade. Tem homens que não pode ver que uma irmã, irmão, na hora que a irmã chega, ele já copia ela de alto a baixo, e vice-versa, né? A mulher também não pode ver um homem chegar que ela já copia, né, o irmão ali de alto a baixo, tudo, não sei o que. A prática, né, a prática da perversão ainda tem tomado conta das nossas igrejas. Então, fechar as brechas. Ah, pastor, como é que eu fecho as brechas? Primeiro lugar, deixando de mentir. Segundo lugar, não praticando mais, né, nenhum tipo de maledicência, de maldade na minha mente. Porque, irmão, não tem como a gente estar dentro da igreja e viver a mesma vida que a gente vivia lá fora antes. Por exemplo, como é que eu vou estar dentro da igreja e eu dou uma pisa na Paula todo dia? Existe isso como crente? Não. Isso vai mostrar que eu ainda estou vivendo uma vida velha, antiga, porque a prática velha, minha esposa fez uma coisa de errado, vou puxar o cabelo dela, vou dar uma pisa nela. Isso é uma prática errada. Por isso que nós precisamos mostrar para o mundo que estamos mortos em Cristo, com Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo: tirem as velhas vestes e coloquem vestimentas novas. Não mintam uns para com os outros, digam a verdade, amem, perdoem, né? Vivam o novo de Deus. Quando é que Pedro foi viver o novo de Deus, irmão? Só após o verdadeiro encontro com Deus. Quando foi que Pedro foi ter o verdadeiro encontro com Deus? Quando Jesus falou para ele que ele o negaria 3 vezes. Quando Pedro negou, só que aí, Pedro já vivia uma vida de crente. Pedro já andava com Cristo. Aonde Cristo estava, Pedro estava. Mas mesmo assim, Pedro ainda vivia praticando uma vida errada. Quando é que ele vai se converter? Quando os soldados romanos prendem Jesus, que levam ele para ser interrogado, que ele vê o galo cantar 3 vezes, é que Pedro para. Vixe, ali foi a gota d'água para ele, irmão. Porque Pedro verdadeiramente naquele dia teve um encontro com o Senhor. É por isso que o texto diz que Pedro saiu para chorar amargamente, porque foi naquele dia que ele teve um encontro com ele. Quando é que eu tenho um encontro com o Senhor? Quando a minha vida muda, quando eu mostro Cristo na minha vida. Eu sei, irmãos, que é difícil a gente falar assim, mas se aperceba de uma coisa: o próprio apóstolo Paulo, ele diz o que? Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao
ao mundo. Aí aqui eu abro um parênteses, irmão. Já já a gente está chegando aonde? No próximo mês. Carnaval. Na festa da... Aí muito crente diz assim, não, eu vou pular só um dia. Quando for na quarta-feira de cinza, eu volto, me ajoelhar na minha cadeirinha, peço perdão, já está tudo ok. Tá não, irmão. Tá não. A ira de Jeová, ela vem com tudo. Diz o quê? E sobre isso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha, deixa eu tocar num assunto aqui que envolve todos nós, mas eu vou explicar aqui para você a diferença. Quantos crentes velhacos não tem dentro da igreja? O problema não é você, fui ali, comprei um móvel, passei o cartão, parcelei. Todos nós temos isso, irmão. O problema, vamos para um exemplo mais simples. Mais simples. Comprei uma peça no galego, o galego marcou o dia, quando ele volta, aí você diz lá para o seu filho, ei, diz que eu não estou em casa não. Ei, manda ele passar outro dia. Eu estava me lembrando hoje, vendo a história de Augusto. Augusto foi um cara que ele foi um dos primeiros fundadores da igreja no primeiro século. Aí ele tinha se convertido ao Senhor. Ele era um homem mulherengo, tinha muitas amantes. Aí ele vinha caminhando aqui, agora, na rua aqui da cidade dele, e de repentemente uma das amantes dele vê ele. Aí começa a gritar e dizer, Augusto, Augusto. Aí ele está andando, ele apressa as passadas. E ela, Augusto, Augusto. Aí ela diz assim, Augusto, eu sou fulana. E ele diz, agora eu não lhe conheço, agora eu sou uma nova criatura. Ou seja, ele não estava mais no passado dele, irmão. Por que ele não foi falar com ela? Porque ele não vivia mais aquela vida da prática da imoralidade. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente diz assim, ó, pastor, todo mundo peca. Irmão, a gente tem que lembrar que agora nós somos redimidos. E nós somos redimidos pelo quê? Pela pele de um cordeiro ou pelo sangue de Jesus? Então nós não somos qualquer pecadores, nós somos pecadores redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que a gente não pode viver na prática do erro, na prática do pecado. Nós não podemos, irmão. Tem que ter mudança, fechar a brecha, é isso daí. Você vê, hoje no nosso meio evangélico, irmão, quantas traições não tem dentro das nossas igrejas? Quantos homens não terminam tudo que vão fazer tudo de errado para motel, sei lá, que enganam? Quantos irmãos ainda com maldade no pensamento? Se aquela irmã disser um pouquinho assim comigo, pode ter certeza que eu papoco a mão na cara dela. Como que nós vamos mostrar Cristo na nossa vida? Como que nós vamos mostrar a diferença? Eu sei que é difícil, né, igreja? Eu já contei isso daqui, deixa eu abrir um parênteses, ó. Certo dia, faz muito tempo, acho que está com uns 20 anos daí, eu queria trabalhar por conta. Aí na época, há 20 anos atrás, eu peguei uns 2 a 5 mil reais. Vocês se lembram daqueles docezinhos de pote que vendiam de casa em casa? Tinha um crente que ele era galego. Aí eu chamei ele, irmão, bora fazer uma parceria. Você vende e com as cobranças você me devolve tanto e fica contando. Só que depois, irmão, investi, comprei o material, botei aqui na mão dele.
e mais isso, aquilo outro. Passou um tempo, quando eu ia perguntar a ele pelo dinheiro, pastor, não, hoje não entrou nada, não sei o que, sempre, né, que me enrolando, na época eu não era pastor não, aí que me enrolando mais vezes, chegou um dia que eu chamei ele e disse, irmão, cadê o dinheiro que entrou das vendas que você fez? Aí foi onde a casa caiu. Não, pastor, minha esposa estava doente, não sei o que, eu peguei o dinheiro, investi, ali fui comprar as coisas para ela, ppp, babá. Aí eu sei que foi acima, foi abaixo, eu vou dar ao senhor, vou dar ao senhor, vou dar ao senhor. E isso passou um bocado de tempo aqui nessa história, vou dar. Irmão, eu sei que para encurtar a história, teve um dia que eu cheguei para ele e disse, irmão, vamos fazer o seguinte, fica na paz, irmão. Tu pegou esse dinheiro, Jesus te abençoe. A partir de hoje você não me deve mais nada não. Você vai tratar com o Senhor. E eu vou seguir em paz. Eu poderia, irmão, ter, né? Ali, poderia ter agido de outra forma. Paulo vai dizer, se não me falha a memória, nas cartas de Coríntios, irmão, ele diz assim, que ele diz que tem irmãos que às vezes gostam de levar as causas para uma delegacia. Ele diz assim, ei, trata com teu irmão, tu tem uma ofensa, uma queixa com teu irmão, chama ele, conversa com ele. O problema é que a gente, ser humano, principalmente crente, não sabe dialogar. O nosso negócio já é fazer aquele escândalo. Não sei o que. Aí Paulo diz assim, chama ele, conversa com ele, ganha o teu irmão, ganha o teu próximo, se comporta dessa forma, dessa maneira. Então, fechar as brechas é isso, irmão. Fechar as brechas para que a gente não possa ser apontado, acusado, para que a gente não seja mais um povo qualquer. É fácil? Não. É difícil. Mas ele está dizendo que se a gente morreu com ele, devemos mortificar a nossa carne. Olha, irmão, você lembra que eu falei que cristão todo mundo é? Quantos cantores não estão dizendo que são cristãos? Wesley Safadão disse que é crente. Simária diz que é crente. Simone Mendes diz que é crente. Aquela Solange Almeida é crente. Como que é crente? Como que é crente, irmão? Se pratica as mesmas coisas. Irmãos, se eu e você, a gente praticar as mesmas coisas do mundo, é porque o velho Adão ainda está reinando em nós. A velha criatura. Ele está dizendo o quê? Tem que se despedir, se despir do velho homem para se vestir do novo homem. Porque o novo homem pratica coisas boas, que agradam ao Senhor, que satisfazem a presença de Deus. Hoje, irmão, sabe por quê? É uma batalha tão grande. Sabe por quê que a gente não vence guerra? Porque a gente não consagra mais, porque a gente não jejuma mais, porque a gente não se separa mais. Aí os crentes estão tudo assim, não, isso daqui não tem nada a ver não, é natural, não, isso daqui é normal, não, isso daqui é não sei o que, isso daqui é isso daqui é aquilo. Olha, deixa eu pegar aqui um parênteses. Eu estava dentro de casa hoje, eu escutei uma conversa que eu fiquei abismado. Era minha irmã conversando com outra pessoa. Quando disse assim,
Eu não acredito em um só casamento. Irmão, lógico que toda situação, tudo tem que ser analisado. Quando alguém se separa de alguém, você tem que analisar tudo. Mas, espera ainda. Como é que eu vou viver casando, separando? Ah, o cara casou, ou a mulher casou, é nova, se separou, não vai aguentar. Mas, e o evangelho que Jesus disse que eu não posso adulterar? Por que eu casei? Sabe por que às vezes muitos de nós casamos, irmão? Pela atração, pela paixão. Porque um é bonito, o outro é bonita. Aí não pensa nas consequências. Quando está vivendo as consequências que separa, aí vai usar os termos que eu disse, não tem nada a ver. Não, eu sou novo, aí quer dizer que agora eu vou ter que morrer sem poder casar. É o que isso acontece hoje. O maior número de divórcio é no meio cristão. O maior número de divórcio hoje é no meio dos crentes. Por quê? Porque estão com um casamento errado. Foi a Terça Gina botou algo hoje lá no grupo de uma jovem pregando, dizendo que hoje, irmão, a gente vive o analfabetismo cristão, a falta do conhecimento. Por quê? Porque você lembra que hoje nós somos enganados pelas pregações. Quais são as pregações? Traz teu tudo. Vamos fazer um pote de ouro, irmão. Se você lê Êxodo, Moisés, quando o Senhor disse assim, Moisés, tu vai levantar um tabernáculo para mim. O povo começou a trazer madeira, acácia, era acácia, né, irmão? Acácia, trazer ouro, trazer tudo. Irmão Jefferson, irmão que ele diante, o povo trazendo, chegou uma hora, irmão Marciano, que Moisés viu que tinha tanta coisa, que ele se levantou no meio do povo e disse assim, opa, deixem de trazer, porque nós já temos o suficiente. Só que o que é que a gente vê hoje, irmão? São as pessoas só pedindo. Foi o que eu falei quinta-feira passada aqui. Para um pouquinho. Como é que o apóstolo Valdemiro Santiago, que segundo ele, diz que não tem nem a segunda série de direito, como é que hoje ele tem fazenda, jatinho para viajar para canto e para outro? Conquistou com o quê? Porque eu e você, a gente tem um mero segundo grau. Nós estamos ralando. Nós estamos trabalhando aqui para morrer, imagina. Então, tu consegue imaginar como é que isso acontece? Fechar as brechas. Aí, irmão, ele continua aqui, ó. No verso de número 12, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, o que é que o verdadeiro crente precisa fazer para viver uma vida de santidade e ajudar ele a fechar as brechas? Ser um novo homem, ser misericordioso, jejuar, orar. Irmão, ter misericórdia do outro é difícil, é ou não é? Olha, quando eu comecei minha vida cristã, pastoreando, eu ajudei um casal que estava numa luta de separação, porque o marido tinha traído a esposa. Eu cheguei lá muitas das vezes, irmão, aí na época quando eu comecei eu não tinha carro, eu tinha uma bicicletinha. Aí quando dava meia-noite, 1h da madrugada, meu celular tocava, sabe o que eu fazia? Eu pegava a bicicleta
1h, meia-noite, ia até a casa desse outro irmão, em outro bairro. Quando eu chegava lá, o cara estava lá com a mão segurada no pescoço da mulher, levantava ela aqui na parede, batendo nela, e a filhinha deles aqui, no canto, gritando, chorando, isso aqui no outro. Aí quando eu chegava, eu ficava no meio deles aqui, né? E tudo. Aí, graças a Deus, acompanhamos, aconselhamos, né? Oramos, e sei que um perdoou o outro. Depois eles voltaram, morar juntos, reataram o casamento e tudo. E aí passou um certo tempo, irmão, aconteceu um outro problema, já com outro irmão. Quando aconteceu um problema com outro irmão, sabe o que foi que aconteceu? Esse casal chegou e: pastor, esse irmão está assim, mas não pode ser assim, não pode fazer assim, não pode não sei o quê. Sabe o que foi que eu olhei para eles? Sabe o que foi que eu disse? Irmão, tenha misericórdia desse casal. Vocês não lembram do que vocês passaram? Tenha misericórdia deles. Então nós temos que ser misericordiosos, benignos, de benignidade, ser humilde. Irmãos, quantas pessoas não são humildes, né? Essa humildade aqui não é na roupa, não. Essa humildade aqui é no falar. Essa humildade aqui é no agir. Essa humildade aqui é no se expressar, é no ser. Paciência, mansidão. Ei, irmão, crente manso é difícil. Paciência, perdão e amor. Então, para a gente fechar as brechas, a gente tem que mortificar a nossa carne. Se já estamos mortos em Cristo, precisamos testificar de que nós estamos mortos nele. Aí ele está dizendo: mas vocês têm que matar a vontade humana de vocês. Vocês têm que matar a velha criatura. É por isso, irmãos, que a gente vê com os nossos olhos crentes dentro das nossas igrejas, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nada muda. Por quê? Porque ainda estão vivendo as vidas antigas, como era lá no mundano. Porque a gente não pode mudar. Por exemplo, que foi que o texto de Efésios, tu estava em Efésios ainda, lá onde a gente parou, que foi que o texto de Efésios 4, ele diz para nós. Ele diz assim, ó, 26. é o 29. Não, 28 ele leu: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Aí não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí o verso 30 diz o quê? E não entristeçais o Espírito. Se eu estou falando palavrão, eu alegro o Espírito Santo ou estou entristecendo o Espírito Santo? É o 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Sabe o que é que isso quer dizer? Que morar no céu não é tão fácil assim. E morar no céu é difícil, mas não é impossível, irmão. É para quem persevera, é para quem está em Cristo, para viver uma vida nova nele. Amém? Irmãos, alguém quer perguntar alguma coisa? Uma doutrina dessa, ninguém tem algo para perguntar, algo para acrescentar ou dizer? Alguma pergunta? Não? Então, é isso, né? Eu aprendi esses dias que, lendo, ouvindo algo sobre essa
gente passa tanto tempo lutando contra o pecado, indo de frente, né, lutando contra ele, mas por internet basta a gente só se aproximar de Deus, buscar se aproximar de Deus, né, que o restante das coisas a gente consegue vencer rapidinho. O segredo é se aproximar de Deus, não é lutar contra o pecado, é se aproximar de Deus, buscar cada dia se aproximar mais dele, que a gente consegue vencer o mal, né? O segredo é esse, se aproximar de Deus. Irmãos, então essa é a nossa doutrina. Lembrando que sábado agora é o nosso último dia de vigília, tá bom? Estamos desde o dia 11, né? Aí, orando aos sábados. Então sábado, nosso último dia de vigília, de 8 às 10. A partir de fevereiro, vamos começar a subir o monte, aí no nome do Senhor. E eu queria pedir a você, né, irmãos, que a gente está na batalha de colocar uma central de ar. Então, vai até fevereiro esse propósito. Quem deu o nome, quem não deu, que pode abençoar, irmãos, né, abençoe, qual seja o valor. O importante é você contribuir. Por quê? Porque a central de ar vai nos ajudar mais ainda. Porque uma hora ou outra o Papai do Céu começa a soprar um bocado. Domingo aqui apareceu uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Então, o Papai do Céu sopra pessoas e a gente tem que sempre oferecer o melhor, né, para os irmãos, tá certo? Então, você que entrou nesse propósito, procura a irmã Lidiane no nome de Jesus, tá certo? Então,